Olá para todo mundo, vamos para mais um react aqui no canal do André Luiz. Já peço que você deixe o like, para que você se inscreva no canal, para que você ajude a divulgar esse vídeo. Eu sei, eu falei que não gosto de reagir aos vídeos do Antônio Miranda, mas muita gente me pediu para falar alguma coisa sobre essa tese do Jesus romano. É uma tese que o Antônio Miranda apresenta como uma hipótese histórica, né? Ele apresenta assim como uma teoria respeitável no campo da história. E como a história é minha área, eu gosto muito do assunto, eu resolvi fazer alguns comentários. Eu procurei no canal do Antônio Miranda algum vídeo em que ele resumisse a sua tese. E o mais próximo que eu encontrei disso foi esse vídeo de um ano atrás, chamado Jesus o Romano. Então vamos aos meus comentários sobre essas ideias temíveis do Antônio Miranda, que prometem abalar os alicerces do nosso conhecimento sobre a origem do cristianismo. Eu tenho certeza que você sempre pensou que Jesus fosse um semideus, filho de Yahvá com uma humana ao melhor estilo Zeus, e que mais recentemente você começou a ouvir falar de um tal de Jesus histórico, que teria sido um judeu analfabeto, falante de aramaico, que teria sido um revolucionário anti-império romano. Bom, logo de cara o Antônio Miranda começa com dois erros muito graves. Caso ele deseje mesmo que a tese dele seja levada a sério, essa introdução é catastrófica. Primeiro que não existe uma similaridade real na narrativa cristã entre o nascimento de Cristo e os filhos de Zeus nos mitos gregos, tá? Nos mitos gregos, Zeus é visto como um deus sedutor, que tem uma atração erótica por humanas e que tem filhos através de cópula sexual. Nada disso está presente na narrativa cristã, tá? Na narrativa cristã, a Santíssima Virgem Maria, ela tem um parto virginal. Ela não passa por cópula sexual com Yahvé. Então a geração de Cristo não é no estilo Zeus, isso é um erro crasso. O segundo erro é que o Antônio Miranda passa a impressão que as pesquisas sobre Jesus histórico necessariamente apresentam Cristo como um líder revolucionário que vai pegar em armas contra o Império Romano. Mas isso não é verdade, tá? Dentro do terreno das pesquisas sobre Jesus histórico, existem aqueles que reconstroem o Cristo como um profeta escatológico, como um curador, como um mago, como o líder de um movimento religioso marginal, ou como uma figura mais próxima dos essênios. O que fica parecendo é que o Antônio Miranda quer colar nas pesquisas do Jesus histórico essa ideia do líder revolucionário, para ele mais facilmente refutar essas pesquisas. Ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou provar através de uma série de textos que Cristo não era um líder revolucionário. E como Jesus histórico apresenta Cristo como líder revolucionário, essas pesquisas estão refutadas também. Mas isso é criação de um espantalho, porque apenas uma minoria dos pesquisadores sobre Jesus histórico apresentam como um tipo de zelote. Nem mesmo aqueles historiadores que dizem que Jesus era crítico ao Império Romano o apresentam de uma maneira simplista como líder de um movimento armado contra Pilatos, contra a ocupação romana. De mais a mais, os cristãos nunca disseram que Jesus era líder de uma rebelião armada. Os seguidores de Jesus, os cristãos, não apresentavam Jesus dessa maneira. Eles apresentavam Jesus como uma outra figura messiânica, um outro tipo de Messias. Deixa eu contar um segredo para o Antônio Miranda. As expectativas messiânicas dos judeus eram variadas. Eles não estavam todos esperando o Messias do mesmo tipo, tá? Diferentes grupos de judeus esperavam figuras messiânicas diferentes. Eu quero te provar que o personagem Jesus é, na verdade, uma arma de guerra. E uma arma de guerra não dos judeus, mas sim dos próprios romanos. Então tá aí a intenção do Antônio Miranda, né? Ele vai tentar demonstrar, através de uma análise histórica de certos textos, e a gente vai analisar que textos são esses e que metodologia é essa que ele está utilizando. Então ele vai tentar demonstrar que, na verdade, esse personagem Jesus, ele é uma arma pró-romana. Vamos ver se ele consegue fazer isso. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Bom, talvez um detalhe que você não tenha percebido é que são 5.000 homens e não 5.000 mulheres, crianças, idosos em geral. E eles estão divididos de 100 em 100 e de 50 em 50. Introduzindo um pouco de contexto histórico, 5.000 era o número de soldados pertencentes a uma legião romana, que era dividida exatamente de 100 em 100 e de 50 em 50. 1 Clemente 37, do 1 ao 3. Nem todos são comandantes, nem chefes de 1.000, nem chefes de 100, nem chefes de 50 e assim por diante. Bom, agora que você descobriu que Jesus alimentou uma legião romana,
Bom, o primeiro argumento do Antônio Miranda se baseia em um recorte dos evangelhos, e um recorte da maneira como se conta o episódio da multiplicação dos pães nos evangelhos, e um salto lógico assim tremendo. Por que recorte? Primeiro que em São Marcos existem 2 episódios sobre a multiplicação dos pães. E no primeiro episódio, ele diz exatamente de onde vinham essas pessoas, mas viram-nos partir. Por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar onde se dirigiam e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, nesse primeiro episódio em Marcos, se diz de onde vinham essas pessoas que seriam alimentadas pelo milagre da multiplicação dos pães. Vinham de várias cidades, elas recorriam a Jesus pela fama dele, vindas de várias localidades, então não era uma legião romana. E o Evangelho de São Marcos ainda conta uma segunda multiplicação dos pães no capítulo 8, onde diz que Cristo alimentou 4.000 pessoas e não mais 5.000. No Evangelho segundo São Mateus, a gente também tem 2 multiplicações dos pães. Na primeira diz o seguinte, no capítulo 14, a essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Então, mais uma vez, o Evangelho está dizendo quem eram essas pessoas. Não era uma legião romana, era uma multidão de diversas cidades, formada pelo povo judeu, tá, que estava seguindo Cristo, estava ouvindo a fama dele, e o estava seguindo. Os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, São Mateus já acrescenta aqui que existiam também mulheres e crianças, além dos 5.000 homens. Na segunda multiplicação dos pães, no capítulo 15, São Mateus diz: então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Então, mais uma vez, é uma multidão formada pelo povo judaico que seguia Cristo, nesse caso aqui, pela fama que Cristo tinha de realizar milagres, de curar as pessoas. E também aqui São Mateus disse: ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, acrescentando, sem contar as mulheres e as crianças. Mesma coisa no relato em São Lucas: logo que a multidão soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus, e estabelecia também a saúde dos doentes. E São João também é explícito no capítulo 6. Seguia uma grande multidão porque viu os milagres que faziam em benefício dos enfermos. Então, quando a gente analisa a totalidade dessas perícopes, ou seja, dessas narrativas que falam do milagre da multiplicação dos pães, essas narrativas estão dizendo quem são essas pessoas. São multidões do povo judaico de diversas cidades que acorriam a Cristo por causa da fama dele. Não tem nada a ver com legião romana. Então, olha só, o Antônio Miranda, ele tira de um número 5.000 homens, recortando o Evangelho de São Marcos, fingindo que essa perícope também não está presente em São Lucas, São Mateus, São João. E aí, a partir desse número apenas, 5.000, ele tira uma conclusão completamente abilolada de que Jesus estava alimentando uma legião romana. Isso aí não é história, isso é uma interpretação equivocada até no nível mais básico de leitura de um texto. Marcos capítulo 12, dos versículos 14 ao 17. E chegando eles, disseram: Mestre, sabemos que és homens de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se dele. O que no grego seria Kaisaros apodote Kaisari. Ou seja, o que Jesus está dizendo de forma explícita é: pague os impostos a César. Apódote é um imperativo, ou seja, é uma ordem. Então é mais uma leitura muito enviesada do Antônio Miranda, porque esse imperativo que está no texto em grego é o imperativo que diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e não o imperativo dizendo pague os impostos tão somente. É uma ideia mais ampla, tá? Agora, não é Jesus que está mandando os judeus pagarem os impostos a César, tá? Os judeus pagavam os impostos a César. Existiam publicanos judeus que coletavam impostos para pagar a César.
Todas aquelas correntes judaicas que estavam perguntando a Cristo se deveria ou não pagar impostos a César, como uma armadilha para tentar implicá-lo contra a autoridade romana, todas aquelas correntes judaicas, fariseus, saduceus, pagavam impostos a César. O que essa passagem demonstra é que Cristo não está se levantando contra a autoridade romana da mesma maneira que aquelas pessoas que estavam tentando criar uma armadilha para ele também não estavam se levantando contra a autoridade romana. Aqueles fariseus, saduceus, escribas, aquelas pessoas que estavam ouvindo Cristo também pagavam seus impostos. Ele mostra que pagar tributos a um governo estrangeiro não era necessariamente contra a lei mosaica. De modo geral, a ordem dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, é esse o imperativo. Isso aí vai muito além do que apenas pagamento de impostos, tá? É um pouco mais amplo. Em Romanos 13, você verifica a mesma estrutura utilizando exatamente a mesma palavra. Apodote pacintas ofeilas, o que na tradução seria, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ou seja, aquela história de um judeu revolucionário anti-império romano é uma farsa. Jesus é pró-Roma. Não, o fato de não ser um judeu revolucionário contra o Império Romano não demonstra que Cristo seja pró-Roma. E essa passagem de São Paulo não diz respeito apenas aos governantes romanos, ela está valendo também para Herodes, está valendo para quem governa a Idumeia, a Pérea, Galileia, Judeia, para quem governa as cidades gregas, as cidades da Ásia Menor, ela está valendo para fora dos limites do Império Romano, os cristãos que estão na Mesopotâmia, os cristãos que estão no Império Persa, os cristãos que estão na Etiópia, todos eles, em tese, têm de ser cumpridores dos seus deveres com a autoridade governamental vigente. Ou seja, não se trata apenas do Império Romano, é um princípio muito mais amplo do que isso. Mas é óbvio que você consegue imaginar um judeu revolucionário anti-império romano que ordena que paguem impostos a Roma. Não. Mas esse é o espantalho do Antônio Miranda. Ele realmente não é um judeu revolucionário, ele não é um zelote, tá? Realmente ele não é um zelote, mas isso não implica nada contra a existência do Jesus histórico, nem implica que ele seja um personagem pró-Roma. Não é? Agora perceba, quem é a pessoa com a maior fé de Jerusalém? Preste atenção. Mateus capítulo 8, do 7 ao 13. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu escravo faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu escravo sarou. Então ele ia livre fomos. Essa passagem é reveladora, pois mostra, que o centurião romano é a pessoa que mais tinha fé em Jesus, coincidência, e ele, no caso, estaria vindo do leste e do oeste para jogar fora os filhos de Israel, e lá haveria fogo e ranger de dentes. Eu fico vendo o Antônio Miranda assim, desesperado, assoberbado com o fato de Cristo não ser um revolucionário contra o Império Romano. O Antônio Miranda, ele mostra a mesma decepção, a mesma frustração que o zelote aí desse filme, Poxa, ele é amigo dos romanos, Meu Deus. Essa passagem do centurião romano também é um recorte enviesado do Antônio Miranda, porque em outras perícopes dos evangelhos se mostra Cristo superando os limites do judaísmo para fazer bons atos ou levar milagres e salvação para os gentios, para as pessoas das nações. Ele faz isso com a samaritana, com a cananeia. Então não foi só um romano que se beneficiou disso. E essas pessoas que vêm de leste a oeste para sentar na mesa de Abraão são as pessoas de todas as nações, não são apenas os romanos. Diz respeito a todos os gentios que vão chegar ao cristianismo e vão partilhar também do reino dos céus. Tem mais a ver com a abertura da igreja, a abertura do cristianismo para os gentios. Se você quiser ler em uma chave histórica esse evangelho, tem muito mais a ver com a abertura da igreja para os gentios do que qualquer outra coisa. Ele não está especificando que são os romanos. De leste a oeste quer dizer pessoas de todas as regiões do mundo. Agora, já fica muito claro quais são as fontes e qual é o método do Antônio Miranda.
As fontes são os próprios textos do Novo Testamento, as fontes do Antônio Miranda são essas, né? O que é muito curioso, porque se a gente vê alguns vídeos do Antônio Miranda, ele nega que os textos do Novo Testamento possam ser fontes históricas, né? Em diversas postagens, o Antônio Miranda, ele zomba dos historiadores que dizem que os evangelhos ou as cartas de São Paulo são fontes para o Jesus histórico, mas ele próprio, Antônio Miranda, está usando esses textos como fontes para a pesquisa dele, como fontes históricas, como textos confiáveis o suficiente para que ele possa encontrar indícios sobre a intenção dos autores, sobre a construção desse personagem, como textos confiáveis o suficiente para ele encontrar indícios que nos levem à história por trás daqueles textos. Então existe uma contradição bem marcante no discurso dele. Ele precisa decidir se esses textos servem para alguma coisa no nível histórico ou não. E é óbvio que servem, né? Dizer que não é não conhecer nada sobre o que é uma fonte histórica. Além disso, os métodos que o Antônio Miranda está utilizando são muito frágeis, né? São interpretações mal feitas, são recortes mal feitos de passagens das escrituras em que ele mete o Império Romano em tudo. Se um dia ele quiser levar essa pesquisa a sério no terreno acadêmico, ele vai ter que melhorar muito essa metodologia dele. Claro que eu estou sendo gentil aqui, né? Porque essa tese dele, até onde eu vi, essas hipóteses, essas ideias, não tem a mínima possibilidade de serem levadas a sério no terreno histórico. Se você não soube interpretar que aí Jesus está falando da guerra judaico-romana, onde os romanos destruíram os judeus, então eu fico muito curioso para saber o que você interpreta de um texto desse. Bom, claro, o texto só pode significar isso, né? Cristo dizendo que outras pessoas vindo de outras partes do mundo vão se sentar no reino junto com Abraão, só pode significar a guerra dos romanos contra os judeus no ano 70. Não pode significar mais nenhuma coisa. Essa interpretação do Antônio Miranda é definitiva. Bom, mas se você não está convencido de que Jesus está falando da guerra judaico-romana, acompanhe comigo Marcos, capítulo 13, do 1 ao 8. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perceberam aqui como ele estava falando sobre a destruição do templo, o que só ocorre na década de 70, durante a invasão romana por Tito Flávio? Mas você já parou para pensar o que um judeu, tendo as suas terras santas invadidas, deveriam fazer contra o terrível Império Romano? Olha só o estratagema retórico do Antônio Miranda. O que essa passagem de São Marcos, capítulo 13, nos diz sobre São Mateus, capítulo 8? Nada, são assuntos diferentes. Realmente, em São Marcos, capítulo 13, ele está profetizando a destruição dos templos pelos romanos, tá? Se a gente lê Joséfo, a gente vê um outro profeta nos anos 60 fazendo o mesmo tipo de previsão. O templo destruído pelos romanos não foi o primeiro templo judaico a ser destruído por uma potência estrangeira. O primeiro templo, o templo de Salomão, também foi destruído. E essa pergunta do Antônio Miranda, o que um judeu deveria fazer? Ora, se a gente acreditar nos fariseus, nos saduceus, em Joséfo, nos essênios, os judeus não deveriam participar das guerras contra os romanos nos anos 60 e 70. O Flávio Joséfo, que era um fariseu dos anos 80 e 90, e está escrevendo lá os seus livros históricos, Antiguidades Judaicas e outros, o Flávio Joséfo está colocando a culpa nessas guerras judaicas, ele está colocando a culpa nos zelotes e está livrando a cara dos fariseus. As obras do Flávio Joséfo se inserem uma tentativa da elite judaica de provar ao poder romano que a culpa exclusiva das rebeliões das guerras judaicas, as rebeliões da virada dos anos 60 para o início dos anos 70, recaía sobre os zelotes, e exclusivamente sobre os zelotes. Fariseus não tinham nada a ver com isso, essênios não tinham nada a ver com isso, o povo miúdo não tinha nada a ver com isso, os saduceus não tinham nada a ver com isso. Como essas correntes judaicas responderiam à pergunta do Antônio Miranda? Bom, eles responderiam assim: não deveriam ter participado dessa rebelião contra o poder romano. Deixa eu contar aqui um segredo para o Antônio Miranda. Toda vez que os judeus eles foram oprimidos, foram conquistados, foram destruídos, massacrados por um poder estrangeiro, a interpretação das autoridades religiosas judaicas sempre foi: isso aconteceu com a gente porque nós pecamos, porque nós não obedecemos a Yahvé, porque nós não reconhecemos o tempo da visitação, porque nós não reconhecemos os mandamentos divinos, porque nós quebramos a lei. Essa é uma interpretação judaica padrão em toda a história. Quem conhece as escrituras, quem conhece a história do judaísmo de todas as épocas, sabe disso muito bem. Então essa posição dos evangelhos de que aquela catástrofe que se abateu sobre o povo de Israel era de responsabilidade dos próprios pecados do povo de Israel,
Isso não era muito diferente do que outras correntes judaicas diziam sobre o mesmo evento. É óbvio que se Jesus era um revolucionário, um terrorista contra Roma, ele deveria mandar com que eles pegassem armas e as usassem contra os invasores, não é? Vamos ver se é isso que aconteceu. Não, ele não era um revolucionário terrorista contra o Império Romano. Você não precisa mais refutar o próprio espantalho, Antônio Miranda. E as linhas de pesquisa sobre Jesus histórico, elas não dizem isso. Apenas uma minoria desses pesquisadores vai chegar à conclusão que Cristo era um zelote, que Cristo era altamente crítico ao Império Romano, que Cristo queria pegar em armas contra o Império Romano. Então, é tipo assim, esse vídeo aqui, ele visa refutar um espantalho construído pelo próprio Antônio Miranda. Ou seja, o vídeo é inútil. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Mateus 5, 40, 41. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém o recrutar para andar 1 milha, vai com ele 2. Em um contexto histórico mais preciso, milha é a unidade de distância utilizada pelo exército romano, os quais recrutavam pessoas para fazerem suas tarefas, ao melhor modo escravagista mesmo. Então Jesus está mandando o seu povo se submeter ao invasor. Claro, porque se quem tirar a capa, se quem tirar a túnica não for romano, for de repente um samaritano, um persa, um árabe, aí Cristo está mandando as pessoas reagirem, tá? Ele só está dizendo para dar outra face caso quem deu o soco for romano. Se for um árabe, não, é para você reagir. Veja que interpretação estapafúrdia, né? Se o evangelista está utilizando como padrão de medida a milha, só pode significar que ele é a favor do colonialismo romano, do imperialismo romano. Da mesma maneira, o Antônio Miranda, quando entra no carro dele, o odômetro está marcando a quilometragem, quilômetro, sistema métrico, né? O sistema métrico nasceu na França. Então isso prova que o Antônio Miranda ele é a favor do imperialismo francês, da colonização francesa, óbvio. Como é que ninguém pensou nisso, né? O sistema métrico, quando a gente usa o sistema métrico, é porque nós somos favoráveis à colonização do Brasil pela França. Mateus 5, 43 a 45. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Só pode ser os romanos. Inimigo aí só pode ser romano. Se você tiver qualquer inimigo que não seja romano, você não deve amá-los. É o que está escrito aí, segundo Antônio Miranda. Eu sei, é muito complicado, pois agora você vai ter que defender um Jesus pacifista, né? Um Jesus Gandhi, um Jesus que manda amar o inimigo. Imagine os judeus tendo que amar os nazistas durante a Segunda Guerra. Complicado. Esse versículo não é exatamente pacifista, porque pacifismo é uma postura contemporânea que advoga a abstenção da guerra em toda e qualquer situação. E esse versículo está incluído em um contexto mais de ética pessoal, né? Não exatamente em uma questão política de Estado contra Estado, mas uma ética pessoal visando a santidade. Então não é exatamente pacifismo. Agora, realmente, ser cristão é difícil, né? Você tem que amar até mesmo os seus inimigos. Mas é o exemplo que o próprio Cristo deu. É o exemplo de Cristo que foi crucificado, foi torturado, estava sendo alvo de zombarias daqueles que o estavam matando, e no entanto disse na cruz: Pai, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E olha só, ele não diz isso somente em relação aos romanos, tá? Mateus 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Bom, Jesus traz aqui uma oração coordenada, sintética, adversativa, para falar que ele não veio trazer paz àquele território, e sim a guerra, a espada, o que novamente ocorre em 70. Veja bem, o que adianta você ser capaz de reconhecer uma oração coordenada, etc e tal, se você não é capaz de entender minimamente o texto? Cristo está falando ali de dissensões no seio das famílias em relação a ele, ou seja, a adesão ou não a Cristo vai provocar dissensões no seio das famílias. Não tem nada a ver com a Guerra de 70, tá? Mas, mais uma vez, é uma extrapolação completamente abilolada, completamente deslocada daquilo que o texto está dizendo, para enfiar no meio do texto, de qualquer maneira, a tese da pró-romanidade dos evangelhos, né? Da defesa dos evangelhos do poder romano. E isso acaba sendo, vamos dizer assim, o principal método da pesquisa, da tese do Jesus romano, do Antônio Miranda.
Qualquer texto que você veja, você mete ali os romanos, você mete ali o poder romano, você mete uma defesa do poder romano, seja lá, mesmo que descontextualizada, para ver se cola e para ver se você consegue criar esse personagem da cabeça do Antônio Miranda, esse personagem pró-romano, esse personagem que levanta a bandeira do Império. Tente lembrar agora alguma vez em que Jesus xingou os soldados romanos ou o Império Romano. Não conseguiu, né? Agora, quem são as raças de víboras, os sepulcros caiados, os guias de cegos, os hipócritas, os filhos do diabo? Sim, são os judeus. Não são exatamente os judeus, são os fariseus, os saduceus, os sacerdotes do templo, os escribas, tá? As correntes judaicas que estavam em conflito com o próprio Cristo, né? Não são exatamente os judeus, porque Cristo era judeu, os apóstolos eram judeus, os seguidores de Cristo eram judeus, etc. Talvez você tenha pensado na passagem dos porcos de Gadara para dizer que ali Jesus está se opondo ao exército romano, não é mesmo? Mas vamos prestar atenção em alguns detalhes. Vamos lá em Marcos 5. A partir do versículo 9 você vai ler o seguinte: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Só porque o demônio disse que se chamava Legião, muitos aqui vão tentar interpretar como sendo os soldados romanos. Porém, vamos observar um detalhe a qual o texto nos entrega um pouco mais à frente. No versículo 12 nós temos: E todos aqueles demônios que rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou. Por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Prestaram atenção? 2.000 porcos. Legião é somente o coletivo para soldados, não era algo exclusivo do Império Romano. E 2.000 não era a unidade padrão do exército romano de forma alguma, o que eu já falei no início do vídeo, que era de 5.000 homens. Agora, aqueles 5.000 homens em São Marcos, no episódio da primeira multiplicação dos pães, só podem ser uma legião romana, né? Porque onde tem 5.000 homens, só pode ser uma legião romana. Essa é uma leitura muito sensata do texto, é uma leitura científica. Portanto, soldados em um número menor de 2.000 que adentram em porcos, o que seria somente uma ofensa para os judeus. Os judeus não podem comer porcos, pois são considerados imundos. Portanto, aqui nessa passagem nós temos uma referência clara e explícita de um exército judeu sendo massacrado e humilhado. Esse aqui é mais um típico exemplo da lógica do Antônio Miranda. Já que os judeus não podem comer porcos, logo essa passagem sobre os demônios nos porcos só pode significar um exército judeu sendo massacrado. É óbvio que isso aí é um salto lógico, que isso não se apoia em nada, é um non sequitur, tá? E a tese do Jesus romano, por enquanto, é basicamente isso. Esse tipo de interpretação completamente esquizo, bizarra, do Antônio Miranda sobre fontes bíblicas, sobre textos bíblicos. Abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ué, mas o que fica sobre cadáveres são geralmente abutres, né? Por que águias? Preste atenção. Um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente é obviamente uma referência à extensão do Império Romano. E esses cadáveres, cujas águias estarão em cima, nada mais são do que uma representação de pessoas, de soldados judeus mortos, onde os soldados romanos, que tinham como símbolo a águia, estarão por cima. Olha só, a ideia do relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente é uma menção à vinda escatológica do Filho do Homem, que vai reunir todas as nações para julgá-las no fim dos tempos. Não fala sobre a extensão do Império Romano, fala muito mais do que isso. Fala de uma vinda que será universal. E os judeus sabiam que existiam povos que não estavam sob a égide de Roma. Eles conheciam os etíopes, eles conheciam os persas, eles conheciam diversos outros povos que não estavam sob a égide de Roma, até porque os judeus têm memória histórica. Eles sabem que o Império Romano não existiu desde sempre, eles sabem que o Império Romano era um império multicultural, tinha um domínio sobre diversos povos. Então, na verdade, ali ele está se referindo a um evento escatológico. Segundo lugar, a palavra utilizada por águia nessa passagem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, pois onde estiver o cadáver, aí também se juntarão as águias ou os abutres. Porque essa palavra também significa abutre. Por outro lado, os romanos não têm o monopólio da águia como símbolo, tá?
A águia é símbolo de outras coisas também, de outras culturas. É símbolo, por exemplo, utilizado em Isaías, é utilizado em Êxodo. Mesmo que esse versículo fosse uma referência às guerras judaicas, não significa que Cristo está defendendo a destruição dos judeus pelos romanos. Ele está apenas profetizando o fato, baseado na ideia de que os judeus, de que Israel, que as autoridades judaicas abandonaram seu Deus, abandonaram Yahvé, que é uma interpretação basicamente similar à das outras correntes judaicas. A diferença é que os cristãos diziam que esse abandono de Yahvé teria se dado pelos judeus não reconhecerem Cristo como Messias. Mas as outras correntes judaicas também interpretaram o fato da mesma maneira, tá? De uma maneira similar, embora não com essa especificidade cristã. Você alguma vez já se perguntou se Jesus de fato era um terrorista, um revolucionário contra Roma? Por qual motivo Pilatos tentava o inocentar todas as vezes? Porque ele não era um revolucionário, um terrorista contra Roma. Veja que quem condena Jesus de fato são os judeus, e não Pilatos, que considera Jesus um inocente. Agora você entendeu por que ele lava as suas mãos. Não, ninguém tinha entendido isso antes do Antônio Miranda explicar isso pra gente, né, gente? Poxa, obrigado, Antônio. Mateus 27, 25. E a multidão gritou: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É complicado porque o povo escolheu um bandido, né, ou de fato um terrorista, que era Jesus Barrabás, ao invés de Jesus o Salvador, que era o pró-romano. Na cabeça do Antônio Miranda não existe nenhuma outra possibilidade, tipo, o meu reino não é deste mundo, não é com isso que eu estou interessado em primeiro lugar, o meu propósito é outro, a minha intenção não é uma revolução social, não é um reino terreno. Esse tipo de possibilidade não passa pelo horizonte mental do Antônio Miranda, né? Mateus 24, 34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Você deve saber que uma geração, naquela época, dentro do contexto judaico, representava algo em torno de 40 anos. Então, se pegarmos a década de 30 e adicionarmos 40 anos, teremos exatamente a Guerra Judaico-Romana em 70. Será que é isso mesmo que significava a palavra geração no texto de São Mateus? Trata-se dessa palavra aqui, ó. No Novo Testamento é frequentemente usado para descrever uma era ou idade particular, às vezes com uma conotação espiritual ou moral, tal como uma geração adúltera e perversa. Ou seja, tem a ver com uma era, né? Não tem a ver exatamente com uma geração de pessoas, como a gente diz, geração dos anos 80. Tem a ver com um grupo de pessoas que tem a mesma mentalidade, ou então uma era que tem determinada característica moral e espiritual. Quer dizer, não é tão simples assim como Antônio Miranda está tentando interpretar. Ele está dando uma interpretação particular, que ele diz que é a única possível, que é risível, é patético, ninguém vai acreditar nisso, e ele está tentando tirar consequências dessa interpretação particular e altamente contestável para a tese dele do Jesus pró-romano, do Jesus como personagem romano, tá? Isso não funciona assim. Isso é um maltratamento de uma fonte histórica, porque ele está usando o Evangelho de São Mateus como uma fonte histórica em certo sentido, e não está conseguindo lidar bem com essa fonte histórica porque ele não tem nenhum traquejo de historiador. O Antônio Miranda, que já refutou a lógica, a metafísica, segundo eu mostrei em outro vídeo, aqui ele está assassinando a história. Para, Antônio Miranda. Não faça isso com a história, Antônio Miranda. Essa é uma disciplina séria. Lucas 13, do versículo 1 você encontra: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam os galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, ou seja, os matou. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Novamente, em Guerra dos Judeus, Tito Flávio dá inúmeras oportunidades para os judeus se arrependerem, mas como não se arrependem, são destruídos na guerra. Mas, meu Deus, essa passagem não tem nada a ver com as guerras judaicas, né? Ele está dizendo que todas as pessoas, sendo pecadoras ou não, estão sob a égide da morte, vai todo mundo morrer, certo? Ou seja, não é porque você é santo ou pecador que você vai morrer. Você está sob o domínio da morte porque você é humano. Tem nada a ver com as guerras judaicas aí, é uma viagem na maionese aí do Antônio Miranda. Lucas 19, 27. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando meu reinado sobre eles, trazei-os imediatamente aqui, e executai-os diante de mim. Jesus é conduzido em triunfo. Duas coisas aqui muito interessantes. O que você tem que notar nesse versículo é que quem não quisesse o reinado que foi imposto ali por Jesus, né, ou por Roma, deveria ser destruído.
e em seguida Jesus é conduzido em triunfo. Porém, quem triunfava eram justamente os imperadores romanos. Vamos ler essa passagem inteira. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes por todas as maravilhas que tinham visto. E dizia: Bendito o Rei quem vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Não parece um triunfo romano. Para quem quer ler os evangelhos no âmbito sociopolítico, me parece mais um desafio ao poder romano. Me parece a proclamação de Cristo como um rei que chega em nome do Senhor. Se a gente lê a mesma passagem em outros evangelhos, como em Mateus, a gente vê a multidão gritando: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. No Evangelho de São João, no capítulo 12, se lê: Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: Não temas, filho de Sião. Eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Mais uma vez, o cumprimento de uma profecia messiânica ligada à casa de Davi, ao Messias que está profetizado nas escrituras judaicas. Não tem nada a ver necessariamente com o poder romano aqui. Se a gente lê isso aí em um contexto sociopolítico, é a proclamação de Cristo como rei judaico. Nesse âmbito de análise, é completamente o contrário daquilo que o Antônio Miranda está falando, né? Ele está forçando muito a barra. O problema é que a barra não vai quebrar. Não, fora as outras que eu não citei, demonstram que os evangelhos são todos pró-Roma e anti-judaicos. Isso é um fato, não se pode negar isso. Os evangelhos são armas políticas, armas de guerra. Jesus é apenas um fantoche, um boneco, um construto pró-Roma. Ele está fazendo uma intervenção num território de um outro povo sobre as rédeas, sobre o escrutínio romano. Nada do que o Antônio Miranda falou até aqui demonstra isso. Ele vai terminando o vídeo em puro wishful thinking, né? Dizendo, não, a única interpretação, a única conclusão possível e inegável é essa, mas nada do que ele mostrou aqui conduz a essa observação. O que a gente viu foi uma miríade de recortes de textos, forçações de barra, interpretações enviesadas, tentativa de desvirtuar temas de determinadas passagens para enfiar ali questões sobre o poder romano. No fundo, a hipótese do Antônio Miranda sobre o Jesus romano, ela é um amontoado, ela é um retalho de inconsistências, de leituras inconsistentes que ele faz, de interpretações mambembes que ele faz sobre o texto bíblico, e não dá nem para chamar isso de tese histórica, não dá nem para a gente chamar isso de hipótese histórica. É só uma crença que ele sustém, criando um espantalho contra as pesquisas do Jesus histórico para tentar demonstrar uma relevância, que Jesus não era um zelote, que o cristianismo original não era um movimento dedicado a pegar armas contra Roma, coisa que todo mundo sabe. E isso não é muito diferente da maioria das correntes judaicas que existiam na Judéia, para não falar das correntes judaicas que existiam fora da Judéia, porque 70% a 80% dos judeus viviam fora da Judéia, não estavam preocupados em pegarem armas contra o Império Romano. Os essênios pegaram armas contra o Império Romano nas guerras judaicas de 70? Aparentemente não. Os terapeutas pegaram, os fariseus, os saduceus? Aparentemente não. Então a posição de Jesus nesse período é mais comum do que o Antônio Miranda gostaria de imaginar. Bom, mas talvez você tenha chegado até aqui no vídeo e ainda não esteja convencido de que tudo isso esteja sendo feito pelas mãos romanas. Então leia comigo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 21 a 22. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Repare que estão com ele. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Agora abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 24, onde você vai ler: Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, hoje da Itália vos saúdam. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer que Roma fica na Itália, né? Não, você não precisa nos dizer isso, mas talvez alguém precise te avisar, Antônio Miranda, que a Itália não se resume a Roma. E sim, algumas cartas de São Paulo foram escritas de Roma, mas nem todas as cartas de São Paulo foram escritas de Roma. Na verdade, só uma minoria delas foi. E nem todas as obras do Novo Testamento foram escritas de Roma e da Itália. Você tem obras escritas de Éfeso, de Corinto, da Macedônia, de Nicópolis, de Jerusalém, ou seja, de uma variedade de lugares, né? Então a gente tem mais um non sequitur que demonstra que o valor científico dessa tese do Antônio Miranda é praticamente nulo. O fato de você ter uma obra escrita em Roma, dentre várias outras que não foram escritas em Roma, não prova que nós estamos falando de uma conspiração romana, né?
Bom, eu poderia falar aqui de Clemente de Roma, ou também de Inácio, que ainda chega a dizer em uma de suas epístolas que a sede do cristianismo das igrejas cristãs está em Roma. Porém, no nome atual da igreja que pertence o maior clero do mundo está bem claro: Igreja Católica Apostólica Romana. Até mesmo os símbolos utilizados são símbolos romanos, são símbolos helenizados, e também os títulos são títulos romanos, como pontífices máximos, tá? Não tem nenhum título judeu. Todos os locais de culto dos primeiros cristãos eram locais de cultos em Roma. Veja, isso aí também é muito falso. Eu recomendo também ao Antônio Miranda que pesquise sobre a Igreja Ortodoxa, sobre as igrejas orientais não calcedonianas, sobre a Igreja do Oriente, né? A Igreja Persa, a Igreja Siríaca, a Igreja Etíope. Ele vai ver que nem tudo se resume à Igreja Católica Apostólica Romana. E é falso também que os principais locais de culto do cristianismo estejam em Roma, na Terra Santa. Na Judéia, em Jerusalém, existem os principais locais de peregrinação cristã. A Igreja Mãe de Jerusalém ela é muito importante no mundo ortodoxo porque ela é guardiã desse território sagrado para os cristãos. Então, mais uma vez, o Antônio Miranda ele dá um show de desinformação até mesmo sobre o cristianismo, né? Ele não saca realmente do assunto. Perceba que até mesmo o Novo Testamento não é escrito em hebraico, mas sim na língua dos vencedores, o grego. O grego não era a língua dos vencedores. A língua dos romanos, por excelência, era o latim, certo? O grego é a língua que era falada pela maior parte dos judeus, porque 70% a 80% dos judeus viviam fora da Judéia e tinham o grego como língua principal. Os próprios judeus na cidade de Roma, eles tinham como caráter distintivo da sua comunidade o fato deles falarem grego koiné. E mesmo os judeus da Judéia não falavam hebraico, eles falavam aramaico. Nos tempos de Cristo, os judeus da Judéia falavam aramaico há quase meio milênio. Então, mais uma vez, o Antônio Miranda está completamente por fora, ele não domina, assim, os aspectos mais básicos da história da região, da história do judaísmo, da história do cristianismo. Eu falo isso não é para parecer agressivo, não para tentar diminuí-lo. Eu falo isso porque alguém tem que constatar isso, alguém tem que dizer isso para ele, alguém tem que dizer isso para os seguidores dele, para as milhares de pessoas que ficam dando like em um vídeo tão pobre quanto esse e repetindo uma hipótese tão absurda quanto essa. Eu sei que o Antônio Miranda não gosta que se diga que a hipótese dele é um terraplanismo, mas eu vou ser bem sincero, não é um terraplanismo. É um terraplanismo em cima de um terraplanismo que depende de outro terraplanismo e que termina em um terraplanismo maior ainda. É um acúmulo de terraplanismos. E pior ainda, essa hipótese do Antônio Miranda se baseia nas obras do Novo Testamento, que incrivelmente ele nega o status de fonte histórica quando diz respeito, quando tenta rebater outros historiadores. Então ele se baseia nessas obras do Novo Testamento, mas de maneira muito, muito seletiva. Ele não trata essas obras por inteiro, porque ele teria que tratar, por exemplo, o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. A mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação, de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Babilônia Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e essa visão encheu-me de espanto. O anjo me disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes, assim como a fera, odiarão a prostituta. Hão de despojar e desnudá-la, hão de comer as carnes e a queimarão ao fogo. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. É uma óbvia menção a Roma. Roma, no livro do Apocalipse, é a grande prostituta que será condenada por Deus. Então Antônio Miranda tem que admitir que as fontes às quais ele dá prioridade para defender a sua tese esdrúxula têm uma visão crítica à Roma imperial, a Roma que persegue os santos, a Roma que gera os mártires, a Roma que se inebria com o sangue dos mártires, a grande prostituta. E eu fico imaginando como o Antônio Miranda lidaria com informações simples como os cristãos eram marginalizados em Roma, eram mal vistos pelo Império Romano,
os cristãos, o cristianismo era tratado como uma superstição dentro do Império Romano. Existiam procedimentos judiciais contra os cristãos. Os cristãos passaram por perseguições locais e também gerais nos primeiros 3 séculos em que eles existiram dentro do Império Romano. São informações consensuais entre os historiadores, mesmo entre aqueles historiadores que relativizaram a intensidade da perseguição romana contra os cristãos e que são uma minoria, não são uma voz dominante dentro da academia. Mesmo estes concordam com essas afirmações. Existem fontes históricas abundantes sobre isso. Fontes históricas cristãs, que não devem ser desconsideradas só por serem cristãs, mas também fontes históricas romanas. Nós temos Plínio, temos Tácito, Suetônio e diversas outras fontes. Então, como é que o Antônio Miranda ele lidaria com essas informações básicas no terreno historiográfico? Eu fico imaginando que a defesa da tese do Antônio Miranda exige uma reformulação completa daquilo que nós pensamos ser a disciplina da história, uma reformulação completa da história antiga, da teoria histórica, da metodologia histórica, da nossa noção de fonte histórica. O Antônio Miranda promete ser o maior revolucionário da historiografia. Ele vai revolucionar completamente o nosso entendimento sobre o que é história e seus métodos. Ou então, o Antônio Miranda é apenas um terraplanista nesse terreno. E aí, não tem nada demais ser ateu. O problema é ser ateu, fazer um canal de YouTube para combater as crendices religiosas e, no entanto, ficar divulgando uma crendice dessa. Pior, ter seguidores que se dizem ateus, têm um pensamento crítico e ficarem se apegando a esse tipo de crendice. Nada demais contra quem acredita nessa tese do Jesus romano. Você pode acreditar nessa tese. Todo mundo é livre para acreditar no que quiser, no Saci Pererê, na Mula Sem Cabeça, em qualquer outra coisa, qualquer outra tese esdrúxula, tá? Qualquer outro terraplanismo. É o direito de cada um. Agora, o que não dá é para acreditar nisso e posar de defensor da razão, defensor da ciência, defensor do pensamento crítico, Dom Quixote contra as crenças e superstições, aí não dá, né? Bom, a minha avaliação é que essas ideias do Antônio Miranda não passam de uma grande bobagem, tá? Se tudo que ele tem para defender essa hipótese são essas fontes, essas ideias, essas interpretações mambembes que existem nesse vídeo, a gente pode dizer que essas ideias não têm consistência nenhuma e nenhuma condição, nenhuma mínima condição de serem defendidas como hipótese histórica no terreno acadêmico. Espero que vocês tenham gostado desse react, peço mais uma vez o seu like, peço mais uma vez que você se inscreva no canal. Eu vou voltar outro dia para tratar de temas correlatos. Valeu!